Agora vamos olhar um pouco sobre contrações no inglês. Então, já olhamos algumas contrações e como funcionam, mas vamos olhar com bastante detalhe certas contrações que acontecem sempre na fala do inglês, mas muito menos na escrita do inglês. Então, vamos lá. Contractions. Então, no inglês, essas coisas são chamadas de contractions. É como falamos essa palavra aqui. Então, nós vamos olhar especificamente os contractions que vão com o verbo be. Aí, o verbo be tem certas conjugações que vocês já conhecem, mas vamos olhar de uma maneira um pouco diferente agora. Então, be pode ser conjugado como am, is, are, was e were. E pronto. Am é para I am. Is é para muitas coisas, né? Mas, por exemplo, he is, ou she is, ou that is, ou the company is, ou the school is, entendeu? Algo assim. Aí, are pode ser usado também para várias coisas. We are. They are. The students are. The books are. Etc. Entendeu? Aí, was and were são passado. Esses três aqui em cima, todas essas coisas aqui em cima são coisas de tempo presentes, né? Agora, estou, está e estamos, estão. Basicamente, né? Aí esses dois aqui são para o passado. Então, vamos ver. Esse aqui é singular. Então, qualquer coisa singular vai usar esse verbo aqui. E qualquer coisa plural vai usar essa palavra aqui, no passado. Por exemplo, I was. He was. That was. The company was. Entendeu? The school was. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa singular vai ser was. E aí, continuando aqui, nós temos plural, passado. We, que é mais do que um, were. They were. The students were. The books were. Entendeu? Então, todas essas palavras podem contrair, ou seja, fazer contractions. Vamos olhar todos esses daqui de exemplo para entender exatamente como isso funciona com essas palavras. Então, I am se torna I'm. E pronto. Então, quando escrevemos em inglês, fazemos esse daqui, I am. Quando falamos inglês, fazemos esse daqui, I'm. Ou seja, somente vamos usar I'm com essa contração quando estamos falando ou quando nossa escrita é super informal, né? Uma coisa bem tranquila, relaxada. Aí, com esse daqui, que é separado I am, nós nunca vamos usar na fala, porque é um pouco formal demais. Mas essa estrutura, essa maneira, bate muito bem com a escrita. Então, usamos quase sempre na escrita. Então, eu vou passar aqui rápido para mostrar todas as contractions e suas pronúncias. Vamos lá. He is, he's. She is, she's. That is, that's. The company is, the companies. The school is, the schools. Aí são todas as coisas singulares. Agora vamos olhar plural. We are, we're. They are, they're. The students are, the students are. The books are, the books are. Então, agora chegamos ao passado. E, antes de entrar no passado, eu quero revisar duas coisas aqui, que são essas palavras aqui, ou essas situações aqui. Nós falamos assim, mas não escrevemos assim. Então,
se você for para uma professora, um professor de inglês, eles vão falar, isso tá certo, isso tá certo, isso tá certo, beleza, parabéns, tá tudo certo. Isso aqui não é palavra corrige, entendeu? Eles não vão deixar você escrever desta forma, porque é algo que falamos somente. Esses daqui já todo mundo fala, assim, e já falam tanto tempo, assim, que eles aceitam na escrita. Esse aqui, eles ainda não querem na escrita. O povo fala, mas eles não querem na escrita. Então, isso é importante para lembrar. Ou seja, quando são palavras assim, they, we, you ou outros pronomes, se você entender essa palavra de gramática, essas palavras bem pequenas, coisas, né, pequenas, aí você pode escrever essa contração de vez em quando. Mas, se você estiver escrevendo isso aqui, eles vão te corrigir, falar, não pode, troca, porque isso aqui é uma palavra grande, né? A palavra é grande demais para poder fazer esse tipo de contração, aí eles não permitem. Mesmo books, que é uma palavra um pouco menor, eles não gostam. Eles vão eles vão pedir para você corrigir na escrita. Mas, quando você fala, ninguém vai te corrigir, provável que ninguém nem vai perceber que você está falando. Entendeu? É algo só para facilitar sua fala e parecer um pouco mais nativo, né? Um pouco mais polido, né, na sua pronúncia. Agora, vamos passar para essas coisas de passado. E as coisas estão um pouco mais complicadas aqui, porque, tipicamente, não fazemos contração com o verbo be no passado. Então, eu não vou entrar em todos os porquês, né, porque é um assunto de fonética do inglês e regras e entendibilidade do inglês, mas a dica, né, simples aqui, no passado, não faz contração, nem na escrita, nem na fala. Às vezes acontece, mas é bastante raro. Então, a melhor maneira de aprender quando você pode ou não pode é ouvir. Né? Ouvir as pessoas falando ao seu redor, nos filmes, no rádio, essas coisas. Ouve. Ah, tá, então nessa hora ele usou, então eu posso usar naquela hora, daquele jeito. Fora daquilo, usa tudo separado. I was, he was, that was, the company was, or they were, or the students were, ou algo assim, né? Usa da maneira separada, né? Não faz contração no passado. Beleza? Até mais.